Bom, vamos começar com um pequeno disclaimer aqui. Recentemente, cerca de 2 anos atrás, eu comecei a me interessar por esse assunto de Bitcoin e eu encontrei, depois de muita busca, eu acabei encontrando esse cara aqui, que ele criou uma forma bem didática de explicar como que funciona o Bitcoin e o blockchain. E todas as vezes que eu tentava explicar isso para algum amigo meu, eu me deparava com a falta de ferramentas, né? Principalmente esse pessoal que não tem, pessoal mais velho, que não tem tanto contato com tecnologia e nem com a questão de algoritmos e, e matemática e o ferramental utilizado para o Bitcoin. Então, embora esse cara aqui, e eu encorajo você fortemente a vir aqui no site dele e assistir os vídeos originais e baixar o fork dele no, no GitHub, tentar entender o código e até mesmo fazer uma doação para ele, porque ele disponibiliza o endereço dele de bitcoins lá para que você doe. Eu vou tentar também fazer uma simplificação dos conceitos que ele apresenta aqui, começando do começo e seguindo mais ou menos como o vídeo dele segue. Então, tendo isso em mente, vamos começar pelo conceito de hash. O hash é uma função matemática, né? Um hash é uma função matemática que vai gerar um número único para dado uma informação que você informe aqui. No caso do SHA-256, ele foi desenvolvido pela NSA. Já teve algumas outras versões, SHA-1, SHA qualquer coisa, e o Bitcoin utiliza esse 256. 256 significa que ele é representado por uma cadeia de 256 bits. E nesse caso, cada bit tem 8, cada caractere tem 8 bits. Então você pega os 256 e divide por 8, você vai ter uma sequência de 32 caracteres. Como nesse caso aqui ele está sendo representado em hexadecimal, aqui você vai ter 64 caracteres. E qual que é a ideia por trás disso? Se eu digitar qualquer coisa aqui, oi, ele vai gerar um hash único. Não importa se eu coloque um espaço, se eu coloque um ponto, se eu venho aqui e coloque o O maiúsculo, o O minúsculo, ou que eu crie uma sequência inteira de muitos caracteres. Por exemplo, eu posso vir aqui, pegar um texto do Lorem Y e colar aqui. E mesmo que ele seja maior do que os 64 caracteres que tem aqui, ele ainda gerou um código único. E se eu vir aqui, por exemplo, e remover essa vírgula, é um código totalmente diferente. E se eu voltar a ela, ele volta para o código anterior. Esse é o conceito de hashing. Por que isso é utilizado? Na computação, por exemplo, se eu tiver um texto muito grande ou uma imagem que é representada por muitos caracteres, um vídeo, por exemplo, eu quero determinar que tal vídeo é o mesmo, um arquivo de vídeo é o mesmo que o outro, eu simplesmente calculo o hash dele e comparo os dois hashes. Ao invés de eu sair comparando todos esses caracteres aqui, eu comparo esses aqui. Então essa é a função, uma das aplicações da função de hashing. Uma segunda aplicação seria, por exemplo, a senha. Quando você vai salvar uma senha no banco de dados, você cria lá a sua senha bonitão, bonitão 123. Para que ninguém seja capaz de ver essa senha do banco de dados, você vai lá e salva o hash da senha em vez de salvar a senha pura. E toda vez que o cara for lá e digitar bonitão 123 no seu campinho de texto para logar no seu site, ou seja lá no sistema que você está, você vai lá e calcula o hash novamente e compara esse hash com o que está gravado lá no banco e valida se o cara tem uma senha válida ou não, se digitou a senha correta ou não. Entendido isso, o conceito de bloco expande um pouco essa ideia de hash. O hash aqui nesse caso vai ser calculado a partir de todas essas informações. Então, num bloco aqui a gente tem o número 1, um nonce, o bloco, a caixa de dados aqui, o campo texto para dados e o próprio hash. Então, esse hash aqui ele foi gerado a partir desse bloco, desse código, que é um código incremental, posso ir mudando e à medida que eu vou mudando, o hash também vai mudando, né? E se eu voltar para o 1, ele volta lá para o original. O nonce, que eu já vou explicar para que serve isso, mas também é um número incremental, que você vai mudando. E o campo de dados. Então, se eu colocar qualquer informação aqui, pode ser meu nome, por exemplo, ou oi, bom dia, uma frase, ele vai gerar esse hash aqui, que está sendo calculado
com base em toda essa informação. No caso do Bitcoin, ele e das demais criptomoedas, eles impõem um conceito de dificuldade para fazer com que não seja tão fácil. Por isso você pode ver que é quase instantâneo aqui o cálculo do hash, né? À medida que você vai digitando, ele nem mesmo consome o processamento da minha máquina. Então, para criar esse conceito de dificuldade, eles determinaram que aqui você vai ter que começar com 4 zeros. Cada hash gerado tem que começar com 4 zeros. E aí que entra em cena o nonce. Eu preciso mudar alguma coisa para que outro hash seja calculado. Então o que eu mudo? Eu mudo o nonce. Começo com 1. Não começou com 4 zeros, começo com 2, começo com 3, 4 e assim por diante. Eu vou indo até que eu chegue no número que gere um hash com 4 zeros no começo. Para isso que tem esse botão minerar. E isso que é a mineração. A partir desse momento, pode ver, o número foi 46.522, considerando que eu utilizei esse número e esse número para gerar esse hash. Então esse é o conceito do bloco. Com o conceito do bloco em mente, a gente vai para o blockchain. O blockchain nada mais é do que uma cadeia daqueles blocos, seguindo exatamente o mesmo conceito. E a diferença é que cada bloco é referenciado pelo seu sucessor, através do seu hash. Então, por exemplo, esse aqui é o bloco Gênesis, né, o primeiro. Ele não tem nenhum bloco anterior, então a representação aqui foi 0. Mas podia ser vazio, podia ser null, podia ser A, podia ser 1, que seja, ou podia simplesmente nem ter, para esse bloco nem ter nada de prévio aqui. E a gente vê que aqui o bloco seguinte referencia o hash do bloco 1. Então, ó, 00015, 00015. Geralmente quando a gente vai analisar hash, a gente vê os caracteres do começo e os caracteres do final, 7CF, 7CF. Se eu fizer uma modificação aqui, ele invalida. Por quê? Ele gerou um novo hash. E esse novo hash, embora ele esteja sendo referenciado aqui, esse hash aqui tinha sido gerado com o hash anterior. Então esse hash ficou inválido, o que invalidou o bloco. E invalidou todos os blocos conseguintes. Essa é a mágica do blockchain. Esse é o pulo do gato. Se eu voltar para a informação original, ele volta o hash original e esse hash aqui passou a ser válido novamente. Eu posso, no entanto, vir aqui, colocar um valor e minerar um novo hash. Esse aqui passou a ser válido. Agora, com essas informações aqui, eu posso sair minerando toda a cadeia de hash de novo, por exemplo. Eu posso revalidar todo o blockchain. É por isso que o Bitcoin e o blockchain é distribuído. Dessa forma, passa-se a implementar um padrão, digamos que democrático de hash. Por exemplo, cada peer, ou seja, cada minerador, ele vai ter a sua própria cópia do blockchain inteiro e vai ter exatamente as mesmas informações. Então, se eventualmente um dos mineradores resolver sair na loucura modificando o hash, e mesmo que ele saia minerando tudo de novo, utilizando todo esse poder computacional que seria preciso para fazer isso, ao tentar reintegrar a rede, né, trocar as informações com a rede, a maioria aqui, que no caso o peer B e o peer C, vão concordar que, se você vir aqui, por exemplo, todos têm o primeiro bloco igual. 00015, 00015, 00015. O segundo bloco, 00012, 00012, mas aqui não. Então, por uma questão democrática de maioria, o peer A, o minerador que alterou o blockchain,
seria eliminado do pool. Então isso torna inviável qualquer tentativa de manipulação, a menos que a pessoa que vai atacar consiga dominar mais de 51% da rede. E mais de 50% da rede, né? O que é muito difícil de fazer porque existem milhões de mineradores pelo mundo. Só que isso aqui ainda é um conceito bem vazio, né? A gente tem os blockchains mas tem uma informação aqui de fato. Então é por isso que cria-se o conceito de token. É assim, isso já está um pouco mais próximo de como que é o blockchain de fato. Em vez de ter um campo de texto livre aqui, a gente já tem as transações. E é basicamente isso que acontece em uma transação. Darcy enviou $25 para o Bingley. Elizabeth enviou 4,27 para Jane. Wickham 19,22 para Lydia. E o conceito é exatamente o mesmo. Se você vir aqui e modificar seja um zero ou um centavo de qualquer informação, você valida todo o restante do bloco. E mesmo que você minere tudo novamente, os demais peers não vão concordar contigo, até porque eles têm dinheiro envolvido, né, nessa questão também. Né? E para que seja um peer valide um bloco, ele não precisa sair vasculhando o blockchain inteiro. Basta ele olhar o último hash gerado, ele já vai perceber que a informação não tá batendo, porque uma vez que se você mudou qualquer hash anterior, todos os demais têm que ser recalculados e, e a informação vai mudar. Mas aqui ainda não resolve uma outra questão. Eu estou dizendo que o Darcy enviou 25, vamos chamar de reais ou dólares por Bingley, mas isso, da onde que esse dinheiro surgiu? E aí que entra o conceito de Coinbase. O Coinbase é o dinheiro sendo criado. Então, assim que alguém consegue minerar um bloco, que nem nesse caso aqui, ele tem o direito de inserir uma recompensa. No caso do Bitcoin, isso começou com 50 e a cada 4 anos isso vai caindo pela metade. Então, 50, 25, 12,5 e assim por diante. Então, a partir daqui eu consegui minerar esse bloco, eu coloquei 100 de recompensa e enviei para mim mesmo. E daqui para frente eu consigo fazer as transações. Então eu transfiro 10 para Sofia, 10 para o Lucas, 15 para a Emily e para o Madison. E daqui para frente eles também conseguem transacionar. Então a Emily tem 10 para mandar para o Jackson, eu volto para o bloco anterior e verifico aqui. A Emily recebeu 15 do Anders, então ela tem. E assim por diante, exatamente como um livro conta, um livro caixa de qualquer empresa ou instituição financeira. Então, com isso a gente encerra a questão do funcionamento do blockchain. Mas ainda tem um terceiro ponto, né? Mais um ponto. Por questão de privacidade, não se usa nome ou endereço de e-mails ou seja lá o que for que possa identificar o usuário dono dos valores aqui. E para isso, então, entra-se um novo conceito aqui, que são os conceitos de chaves, de par de chaves, chave pública e privada. Muito parecido com a ideia do hash, que eu expliquei no começo, que funciona da seguinte forma. A chave é simplesmente um número muito grande, que você pode selecionar, mas por questão de segurança, porque um computador pode facilmente chegar em valores pequenos assim, simplesmente chutando, ou incrementando um número começando de 1, a gente gera esse número randomicamente. Um número muito grande que de alguma forma você vai ter que memorizar. O Bitcoin, o pessoal que trabalha com Bitcoin disponibiliza bilhões de formas de você memorizar esse número. A mais comum delas é pegando cada segmento, dividindo isso em segmentos de numéricos e atribuindo-se uma palavra para cada segmento. Então, em vez de você decorar um número desse tamanho, você decora uma sequência de palavras. E a chave pública é um derivado desse número, é um resultado de uma operação feita em cima desse número. Então,
para fixar. A chave privada é algo que você tem que manter, é como se fosse sua senha. E a chave pública é pública, você pode distribuir isso livremente. A partir da chave privada você chega na chave pública, mas a partir da chave pública você não chega na privada. E por que isso é usado? Porque se você for pensar no conceito de assinatura, você vai vir aqui. Eu estou doando R$100 para a caridade. Você vai pegar a sua chave privada e vai assinar esse conteúdo aqui. Executar uma operação matemática. Vamos chamar isso, por exemplo, de maneira ilustrativa, de uma multiplicação. Você multiplica os números de um pelo outro e gera uma assinatura. A partir então da mensagem original e da assinatura sem a chave privada, então aqui ó, você tem a mensagem original, a assinatura e a chave pública que você pode distribuir livremente. A partir dessas informações você consegue validar se essa mensagem aqui é de fato a mensagem que foi assinada com a chave privada. Então você manda validar. A partir da chave pública e da assinatura, você determina se essa foi de fato a mensagem que foi assinada com a chave privada. E onde que isso é usado nas transações? Ao invés de você utilizar seus endereços de e-mail ou qualquer informação que possa te identificar, você simplesmente usa a sua chave pública. Você pega a sua chave pública e diz, ó, a chave pública tal transferiu 20 unidades monetárias, vamos chamar de reais ou dólares, para essa chave pública. E você vai usar a sua chave primária privada para assinar isso. Então, a partir desse momento, você gerou essa assinatura para esse bloco aqui. E daí já não fica difícil de você imaginar que seria a mesma coisa, né? A partir da assinatura e da chave pública, que está aqui, você consegue voltar e determinar se essa informação aqui, se os R$20 foram de fato transferidos a partir dessa chave aqui. Então, você faz a verificação e consegue validar se essa transação é uma transação válida. E é isso é assim que funciona no blockchain. Ao invés de você usar seus endereços ou qualquer informação pessoal sua, você utiliza as chaves públicas. E a partir disso, ó, você tem os valores, a sua chave pública, a chave pública que recebeu a transação e a assinatura. Então, com isso, você consegue validar se essa transação aqui é autêntica ou não. E é assim que funciona o blockchain. Voltando aqui, eu peço para que você acesse aqui o conteúdo do cara, do Anders. Acesse o GitHub dele. Ele tem todo o código aberto lá e disponível para você acessar. E que nem eu te disse, ele aceita aqui no Blockchain Demo. Ele já até deixou o endereço público dele, a chave pública dele para que você faça doações e caso eventualmente você julgue que isso foi justo. E é isso aí.